Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Thumma amma ba'd. Louvar Allah, mandar saudações ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aquele que ensinou a humanidade a palavra da honestidade. Alhamdulillah, pelas graças de Allah e pela tranquilidade da viagem, até podemos chegar aqui. Alhamdulillah. Nesta pequena sentada, só vamos nos recordar um ao outro. Em ponto de partida desta recordação, só tem 15 minutos, ok. Queria que voltássemos um pouco depois do 6º ano da imigração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois do episódio de Hudaybiyah, um pouco depois do episódio de Hudaybiyah, e onde fez aqueles tratos que conhecemos. Depois, mais à frente, houve uma ocasião em que os muçulmanos estavam prontos para poder visitar Meca. As vistas já estavam com saudade, o coração estava a ansiar, queria chegar em Meca. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam orienta os seus companheiros para poderem fazer isto. Agora as portas estão abertas. Mas, enquanto prepara-se esta viagem toda, havia um sigilo para esta viagem. Quanto a isto, porque nós também estamos em viagem, havia um sigilo. Mas, nesse sigilo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam descobriu que tinha uma senhora que levava secretamente uma carta de Medina, estava em direção a Meca. E Nabi orienta o Zubair, o Miqdad e o Ali para interceptar aquela senhora. Interceptada aquela senhora, a questão é: traz-nos a carta que tu levas ou então nós te revistamos. Desde os tempos passados, as mulheres sempre preservaram a sua dignidade, o seu corpo e a sua honra. E ela disse: não, vou dar a carta e não reviste, não toque em mim. Revistaram, encontraram a carta e levaram a senhora de volta para Medina. Apresentaram ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Nabi pergunta: e esta carta a que era direcionada? Ela diz que esta carta foi-me dada pelo Hatib ibn Balta e era direcionada para Quraish em Meca. Por isso que eu levava secretamente, porque a carta era de forma secreta. Nabi manda chamar o Hatib. Disse: testemunha as palavras desta senhora? Hatib disse: sim, eu fiz isto. Por que tu fizeste isto? Aqui tem 2 pontos: quebra da segurança, quebra do sigilo. Por que tu fizeste isso? Disse: eu temi que esta viagem que levará a Meca, estaremos munidos militarmente. Então, eu lá tenho família. Era uma forma de exortar a minha família, porque eu temi por alguma coisa má que poderia acontecer com a minha família. Nabi disse: ok, escutei. Tens a tua razão. Umar bin Khattab radiallahu anhu, ele disse: não. O ato deste homem são traços de hipocrisia. Tragam-no aqui e eu vou dar aquilo que é melhor a educação para este homem. Conhece qual era a educação do Umar ibn Khattab? Nabi disse: não. Nem o que falaste, nem o que pretendes fazer, não é digno que se faça com este homem, porque testemunhou o Badr. Porque testemunhou a batalha de Badr. Porque esteve nas fileiras dos muçulmanos na batalha de Badr. E se Allah dissesse, ou se houvesse a legitimidade, eu diria que
Se Allah dissesse aos residentes do Badr, façam o que quiserem, estão perdoados, seria uma posição certa, sem problema, para a dificuldade que ultrapassou-se ali no Badr. Nesta sentada, eu queria levar esta última parte. Não, porque ele testemunhou Badr. Não vai fazer isto, porque testemunhou Badr. A nossa nação muçulmana é uma nação equilibrada. A nossa fé é uma fé equilibrada. A nossa convivência deve ser uma convivência equilibrada. Se é uma convivência equilibrada, vamos lá, entre nós aqui. Quantos Badres testemunhamos juntos? Não estou a falar do Badr no sentido da batalha. Falo de Badr no sentido das dificuldades da vida. Quantos Badres as pessoas testemunham juntas? Logo no primeiro erro, quer bater o pescoço e ainda intitular aquela pessoa de hipocrisia. No primeiro erro. Quantos anos um casal ficou feliz? Chamou de amor. Noites felizes. Dias em passeio. Mãos dadas. Logo no primeiro erro esqueceu o Badr que travaram juntos já, hoje não presta. Quantos Badres um colaborador defendeu na empresa do seu patrão? Logo no primeiro erro já não vale? Deve ser chutado? Deve ser chamado nomes? Não, o nosso dia não é assim. E hoje, parece que cada Badre que vivemos, esquecemos logo no primeiro erro. Os filhos esquecem a bondade do pai, o sacrifício, as batalhas do pai para o bem-estar deles. E o pai também esquece a piedade dos filhos para com eles. Ninguém fica isto. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam instruiu-nos nisso. Ele disse: "Yassiru wa la tu'assiru." Facilitem e não dificultem. Recordem-se tanto a convivência do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam com seu parente Mistahin ibn Athath. Mas Mistahin ibn Athath foi daqueles que posicionou-se contra o quê? A família de Abu Bakr. Enquanto este recebia o mantimento, como disse, rancho de Abu Bakr. Mas quando aquele grupo uniu-se para caluniar a Aisha, Mistah estava lá naquele grupo. Quando revelou-se os versículos da purificação, Abu Bakr estava zangado. Disse: "Juro que eu não vou dar nenhuma coisa a esta pessoa. Tanto aquilo que nós dissemos hoje. Tanta coisa eu fiz por esta pessoa e hoje apunhala-me pelas costas. Tanto sacrifício, sangue que eu dei para esta pessoa que hoje não limpa a sua boca para falar de mim. Não, eu não voltarei a conviver com esta pessoa. Não. Mas Allah subhanahu wa ta'ala revelou o versículo que diz o quê? Lá no fim diz o quê? Tolerem, pois, e perdoem. Não gostariam que Allah vos tolerasse e também perdoasse? E tolerância e perdão é que não existe. O equilíbrio entre nós é que não existe. Esquecemos facilmente as batalhas que travamos um para com o outro. Não. Às vezes esquecemos por conta dos boatos. Dos boatos. Apareceu-te uma informação falsa, tu não queres averiguar aquela informação, simplesmente quer reagir daquela maneira. As coisas não funcionam assim. A profecia ensinou-nos que mesmo quando Hud apareceu para Suleiman e disse que encontrei um povo que torna os corpos celestiais como Deus. Suleiman disse o quê? Disse: "Verei se tu falaste a verdade ou foste dos mentirosos." Vamos averiguar essa situação. E nós quebramos as relações. Simplesmente por isto. O Islã nos ensina que nós deveremos viver numa posição equilibrada. 2, a nossa fé deve ser equilibrada. 3, nós não vamos rejeitar a pessoa e esquecermos toda a convivência que tivemos com aquelas pessoas. Não. Nós devemos manter a convivência. Mesmo que o erro seja maior, há moldes de tratar isto. O Wahshi, o escravo que assassinou o tio do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois abraçou o Islã. Abraçou. De certo, o profeta é ser humano. Era um homem que zangava, tinha sua tristeza, doía. E pelo assassinato de seu tio ainda tinha fardo dentro dele. Mas quando o Wahshi abraçou o Islã, Nabi aceitou o Islã daquele. Simplesmente disse: "Afasta um pouco, porque eu agora não consigo lidar-me com sua cara. Mas estás perto de mim. Abraça o Islã. Conviva conosco."
De tal maneira que participou em outras batalhas e sabemos a história como é que foi. E a tolerância, o equilíbrio que tem que estar dentro de nós. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Maida, que então o ódio por um povo não pode vos tornar, ou seja, ser injusto. Sede injustos. E isto é mais próximo de temor. Ser justo está mais próximo de iman. Ser justo está mais próximo da crença. E a justiça aparece dentro de quê? Da nossa convivência. Simplesmente para terminar, recordar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a sua viagem para Maca, conta-se que ele sentava com pessoas que não eram conhecidas no meio dos sahabas. Riam-se. E às vezes entristeciam-se. Riam-se. E depois entristeciam-se. E perguntavam, mas aquelas pessoas quem são? Disse, eram as pessoas que conviveram com quem? Com Khadija radiallahu ta'ala. Nós quando ficávamos tristes, quando recordávamos da passagem dela aqui na face da terra. E quando ficávamos felizes, são os feitos, a vida quando estava lá. E não é simplesmente pelo erro, hoje ninguém vale, não é nada. Não é simplesmente na primeira mão ou na primeira a facada que recebe. Não, é preciso estar consciente. Disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, um crente não cai no mesmo buraco 2 vezes. Não cai no mesmo erro 2 vezes. Tolere e perdoa, mas fique atento se for traído. Tolere e perdoa, mas fique atento se for apunhalado. Tolere e perdoa, mas fique atento, senão pode cair na mesma armadilha 2 vezes. Portanto, a minha mensagem hoje é que levem aquilo que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse. Não, ele testemunhou o Badr. Não, cada um de nós na nossa vida testemunhou alguma batalha para conosco. Será que vale o rejeitarmos logo no primeiro erro? Não, não é uma consciência como crente e não é sensato para nós como crentes. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala Muhammad wa sallam.